Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo São Mateus. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 8, segundo livrinho, A Dinâmica do Reino, parte narrativa, Os Sinais do Reino. Capítulo 8. Jesus purifica. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. As fronteiras do reino. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá, e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora o empregado do oficial ficou curado. Ser livre para servir. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada, com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Jesus é o servo do Senhor. À tarde levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Exigências para seguir Jesus. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem. Então um doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro, que era discípulo, disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus é o Senhor das situações. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus desaliena os homens. Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram:
que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estava pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Capítulo 9. O poder de perdoar. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Justiça e misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus provoca ruptura. Então, os discípulos de Jesus se aproximaram de Jesus e perguntaram: nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano, e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam, o vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam. Jesus é o Senhor da vida. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, sua fé curou você. E desde esse momento a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: retirem-se, porque a menina não morreu. Ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Jesus faz ver e falar.
Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: "Vocês acreditam que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Que aconteça conforme vocês acreditaram." E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: "Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu uma coisa assim em Israel." Mas os fariseus diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios." A origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita." Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí um comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Grande abraço, tchau!